Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 32, que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus ossos, envelhecerão enquanto calei os meus pecados, envelhecerão os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, e em termo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais, com freios e cabrestos, são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justo. Exultai vós todos, que sois retos de coração. Amém? Então, como o salmista diz aqui, nós devemos confiar no Senhor. Porque quando nós confiamos em Deus, nós recebemos a misericórdia do Senhor, nós recebemos o perdão do Senhor, nós recebemos a graça. A palavra de Deus diz que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Então, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, entrega a nossa vida a Jesus, quando a gente confessa os nossos pecados, nós temos os nossos pecados perdoados e nós somos mais que felizes por causa disso. E quantas pessoas nós vemos, que tem casa, que tem dinheiro, que tem família, que até tem saúde, mas não tem Jesus. E são pessoas que vivem infelizes, angustiadas, ansiosas, preocupadas. Então a nossa alegria, a nossa salvação vem do Senhor, Nós devemos buscar Ele enquanto nós pudermos, de dia e de noite, estar constantemente em oração, como diz a palavra do Senhor, confiando, acreditando, confessando os nossos pecados, nos arrependendo, porque a gente vai pecar, Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Mas a diferença está na nossa atitude, A gente não vive uma vida de pecado, muito pelo contrário, a gente vive evitando o pecado. E quando a gente peca, a gente se arrepende, a gente confessa ao Senhor, e o Senhor, Ele é misericordioso, Ele nos perdoa, Ele nos abençoa, Ele nos dá alegria, Ele nos dá prosperidade e nos dá abundância. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer essa noite, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença, para ouvir a Sua palavra, meu Pai, para louvar, para glorificar, para engrandecer o Teu santo nome. Nós cremos, Senhor, e confiamos em Ti. Nós sabemos, Deus, que o Senhor está atento à nossa oração e ao nosso clamor. E nós colocamos, Deus, tudo diante de Ti, Senhor. Consagramos as nossas vidas, meu Pai. Cada pessoa, Deus, que está assistindo esse culto, nós colocamos diante de Ti as orações, meu Pai, os pedidos, o clamor, as necessidades, Deus, as dificuldades. Pedimos que o Senhor venha nos fortalecer, pedimos que o Senhor venha nos abençoar, pedimos que o Senhor venha nos guardar, meu Pai, nos libertar de tudo mal, Deus, de tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, e que o Senhor esteja sempre no centro e no controle das nossas vidas. É isso que nós pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar. Eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos.
transforma minha vida, me faz um milagre, me chama para fora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Maravilhoso. Agora vamos ouvir a palavra com o pastor Pedro. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Dizer que é sempre bom nós estarmos aqui para transmitirmos o culto, para que os irmãos possam participar também, amém? Vamos estar fazendo uma leitura aqui no livro de Números, do capítulo 12, que diz assim a palavra do Senhor. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher típica que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher típica. Diziam, porventura falou o Senhor somente por Moisés e não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Logo o Senhor disse a Moisés, Arão e a Miriam, vós três descei à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu numa nuvem, numa coluna de nuvem, e pôs-se à entrada da tenda, e chamou Arão e Miriam. Quando ambos se apresentaram, ele disse, ouve agora minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão lhe farei conhecer ou em sonho falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Face a face, falo com ele, às claras e não por figura. Ele contempla a semelhança do Senhor. Por que, pois, não temeste falar contra o meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou da entrada da tenda, Miriam se achava leprosa, branca como a neve. Voltando-se para Miriam, Arão viu que ela estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, Senhor meu, não ponha sobre nós esse pecado que loucamente cometemos. Amém? Então nós vemos aqui uma passagem quando os hebreus estavam no deserto. Moisés havia desposado uma mulher etíope. E Miriam e Arão se levantaram para falar contra Moisés, porque ele havia tomado essa mulher. E eles disseram, porventura Deus falou somente com Moisés, não falou também através de nós? Mas Moisés era diferente deles. Moisés foi o homem que foi escolhido para aquela missão. Tanto que Miriam e Arão já estavam no Egito, como Josué, como tantos outros. Mas o Senhor não escolheu nenhum deles. O Senhor foi buscar Moisés, que ele mesmo tinha levado lá para o deserto, para que ele se preparasse para aquela missão, que era uma missão complicada, uma missão difícil. E Moisés relutou, mas o Senhor o convenceu e ele voltou para tirar aquele povo do Egito. Era uma missão difícil, muito complicada. E como Moisés deu um cargo importante para Arão e Miriam, que eram seus irmãos, eles se acharam no direito de que Deus não podia falar só por Moisés. Deus não podia comentar nada só com Moisés, tinha que ser com eles também. E quando o Senhor ouve essa palavra, ele os chama lá e fala com eles que se houvesse profeta no meio deles, ele se manifestava em sonho, em visão. Mas com Moisés era diferente. E o Senhor mesmo diz, ele é fiel em toda a minha casa. Moisés é diferente de vocês.
Moisés contempla o Senhor. Então, ele é diferente. Nele eu confio totalmente. Ele é fiel em toda a minha casa. Eu não tenho uma falha de Moisés na minha mão. Já vocês, eu não posso dizer a mesma coisa. E aí, quando o Senhor fala isso, que se retira, Miriam se achou leprosa. E naquela época, quem tivesse leproso tinha que ser afastado. Ele não podia ficar ali no meio de todos. Ele não podia ficar convivendo com as mesmas pessoas, porque a lepra era uma doença perigosa. E ela se achou leprosa ali. Quando Arão, quando ele se afastou, o Senhor se afastou, que Arão olhou, ele viu que Miriam estava leprosa. E ele vai atrás de socorro exatamente com Moisés. E pede para que eles tomem uma providência, que eles cometeram um pecado loucamente, e só ele que pode resolver aquela situação. E Moisés era um homem, como diz aqui na palavra, mais manso da terra. Então ele não ia ter uma reação. Nós não podemos, às vezes, queremos que o direito esteja só do nosso lado. Queremos que só nós que podemos estar na frente. Não, tem pessoas que o Senhor vai falar com elas, que elas vão obedecer e vão estar ali preparadas também. Mas Moisés e Miriam se achavam importantes, porque o Senhor não podia falar com outros sem não falar com eles. Mas eles não tinham esse prestígio todo com Deus. Deus esclarece para eles que Moisés era diferente. Deus esclarece para eles que Moisés era uma pessoa especial. E como é que eles não têm medo de falar contra ele? Não tem medo de falar contra meu servo? Por quê? E eles vão atrás de Moisés para que Moisés tome uma providência. E Moisés, como se tratava de pessoas que ele mesmo tinha colocado ali. Moisés, como tratava da sua família. Ele ora ao Senhor. Moisés que clama ao Senhor para que Miriam seja curada. Mas o Senhor às vezes cobra pelo erro. E ele cobrou de Miriam. E ele falou para Moisés: se o teu pai tivesse cuspido no teu rosto, você não ficaria envergonhado? Você não ficaria envergonhado durante 7 dias? Era um costume deles naquela época. E aí o Senhor deu a sentença: vocês afastam Miriam, fecha ela fora do acampamento, o acampamento não vai sair, a nuvem não vai se mover no lugar, depois vocês recolhem ela de volta. Mas ela sentiu ali na pele o castigo de ter se adiantado, de querer passar na frente do seu líder. Moisés era que era o líder, era Moisés que comandava, era Moisés que estava na frente, a responsabilidade era de Moisés. Então eles não tinham que se meter na frente, eles estavam ali para fazer o serviço, como é o caso de Josué. Quando se fala de Josué, se fala Josué, servo de Moisés, servo do Senhor. Porque Josué sempre foi obediente a Moisés. Ele não foi só um auxiliar. Ele não foi aquela pessoa que se limitou em ser um auxiliar. Em tudo que Moisés precisou dele, ele esteve presente ali. Quando veio uma guerra, ele foi o capitão da guerra. Ele foi quem venceu aquela guerra. Mas ele era obediente. Ele nunca tentou passar na frente de Moisés em nada. Tanto que quando chega lá no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, o Senhor fala com Moisés, logo no primeiro capítulo, que ele não vai entrar na terra, e que ele encoraja Josué, que é Josué que vai entrar naquela terra para tomar posse da terra que é prometida aos filhos de Israel. E Moisés fica todo o livro de Deuteronômio repetindo as leis, dando novas leis àquele povo, explicando como é que era, para poder eles ficarem cientes como é que era. E quando Moisés morre, quem assume é exatamente Josué, devido à sua obediência, devido à sua fidelidade, devido à sua capacidade.
Às vezes Deus observa o que a pessoa faz, como é que é a capacidade dele para poder lhe dar uma missão maior. Foi assim com Davi que Deus observou ele, como ele era cuidadoso com aquelas ovelhas, como ele tratava bem aquelas ovelhas. E ele disse para Samuel ir lá, porque dos filhos de Jessé tem lhe provido um rei. Por quê? Pela sua fidelidade, pela obediência, pela sua coragem, pela sua disposição, por todas as qualidades que ele tinha ali. Os seus irmãos eram homens de guerra, mas tanto que quando Samuel entra ali, que Eliabe entra, ele diz, está diante de mim o servo do Senhor. E o Senhor fala para ele, não, eu não vejo como você vê. Deus vê diferente, eu olho para o coração, não é esse. E quando passaram todos eles, ele perguntou se tinham se acabado, eles têm mais um, ele manda chamá-lo. Era o mais novo, era o pastor de ovelhas. E ele ungiu ali como rei de Israel, onde ele vai enfrentar uma grande batalha, uma grande luta, uma grande dificuldade, para poder chegar o dia dele assumir. Aqui, Miriam e Arão não esperaram para que eles fossem assumir alguma coisa. Eles não esperaram o dia deles. Eles já eram profetas ali, eram pessoas que tinham visões, que profetizavam, mas eles queriam passar na frente do líder. Eles queriam cobrar do seu líder por que ele tinha feito aquilo. E Moisés não tinha que dar nenhuma satisfação para eles sobre aquilo ali. Por isso Deus coloca ali uma cobrança, que não tenha sido um castigo, mas uma cobrança em cima deles. Mostra para eles quem é que pode, quem é que manda, quem é que está no comando, quem é que está na direção, quem é que foi chamado para assumir aquela missão. E aí eles entendem a situação e verem que realmente Moisés era um servo fiel, que Moisés era um homem de Deus, que Moisés era quem estava na frente, que Moisés era obediente ao Senhor, que Moisés era um homem determinado para aquela missão. Por isso ele foi um vencedor. Até na sua morte o Senhor o levou do lugar que ele ia falecer e não souberam onde é o lugar que ele foi sepultado, porque o Senhor não permitiu, senão eu virar uma romaria em volta dele ali, e não era isso que o Senhor queria. Então nós precisamos de aceitar, de acompanhar, de seguirmos a determinação dos nossos líderes e buscarmos sempre a presença do Senhor, orando, como ele mesmo fala aqui, se há profeta no meio de vós, eu, Senhor, em visão lhe farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Ou seja, o que era a diferença de Moisés era a fidelidade. E aí ele diz, face a face, falo com ele. E às claras, e não por figura. Ele contempla a semelhança do Senhor. Então é isso que nós precisamos fazer para alcançarmos um lugar na presença do Senhor. Nós precisamos ser obedientes, nós precisamos confiar, nós precisamos saber que o Senhor é capaz de fazer por cada um de nós. Por pequeno que nós sejamos, o Senhor, quando nós oramos, Ele nos escuta. Quando nós oramos, quando nós buscamos e obedecemos, Ele determina a nossa vitória. Amém? É isso que o Senhor tinha a falar nessa noite. Aleluia, Jesus. Continuando, estamos hoje aqui alegres, podemos estar aqui, é sempre bom orar, falarmos da palavra do Senhor. Orar, nós oramos todos os dias, né? Mas buscar o Senhor com mais firmeza, com mais determinação, é sempre bom acontecer isso. E domingo nós estamos convidando os irmãos para continuarmos ali na campanha, estamos ali, com certeza o Senhor vai abençoar várias pessoas ali, e nós estamos sempre firmes para buscarmos a presença do Senhor ali naquele lugar. E domingo nós vamos estar lá, em nome do Senhor Jesus, falando da palavra, ouvindo a palavra do Senhor, glorificando o nome do Senhor, orando e sendo curado, como a campanha da cura divina. E o Senhor vai estar curando pessoas ali. Nós hoje mesmo já tivemos o testemunho de um rapaz que a Zélia orou por ele, ele estava com uma doença gravíssima, ele foi no médico e já está curado. Ele procurou mais as igrejas para ouvir a palavra do Senhor. Amém?
Então, domingo nós estamos ali, estamos convidando os irmãos. Vai ser um grande prazer receber cada um de vocês lá. Se tiver mais pessoas que você possa trazer, convidado, traga, que é sempre bom nós recebermos ali na nossa igreja, amém? E terça-feira nós vamos estar aqui mais uma vez também, transmitindo o culto e transmitindo para os irmãos e recebendo a bênção também por causa disso, amém? Nós vamos agora fazer a oração pelo encerramento. Eu vou chamar a irmã Patrícia para ela fazer essa oração e depois eu vou só dar a bênção final, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença, Senhor. Colocamos diante de Ti as nossas vidas, Deus, e essa semana pedimos que o Senhor esteja conosco, Deus, nos guardando, meu Pai, nos guiando, Deus, nos conduzindo, abrindo as portas, Senhor, que cada um dos seus filhos precisa, repreendendo, Deus, todo o mal, meu Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, que o Senhor venha nos abençoar, Deus, venha nos dar sabedoria, Deus, e discernimento, para andar nos teus caminhos e fazer a sua vontade. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. Vamos fechar nossos olhos e vamos receber a bênção do Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós. Não só hoje, mas para todos sempre. Que todos possam dizer amém.